Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou receber dois convidados que militam na defesa do meio ambiente. Ed Souza, que é um ativista ambiental, e Cláudia Correia, que é assistente social e jornalista. Eles foram eleitos recentemente, titular e suplente, para o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa de Guarajuba, representando o coletivo Preserve Itacimirim, no litoral norte de Salvador. Então, antes da gente começar, eu queria pedir a Ed que me dissesse quem é você, rapidamente. Bom, primeiro, boa tarde. Eu me chamo Ed. Opa, eu sou. Eu me coloco aí como ativista ambiental, né? Porque eu abracei essa causa e estou aqui nesse caminho, junto com o coletivo Preserve Itacimirim e com essas pessoas que também lutam junto comigo pela natureza, né? Pelo bem da natureza. É essa a minha mensagem. É o que eu vejo aí. Uhum. E você, Cláudia? E você, Cláudia, quem é você? Oi, Nery, oi, Ed. Eu sou um ativista, eu me defino como um ativista também dos direitos humanos e sempre tive uma sensibilidade muito grande para as questões sociais e ando fazendo um monte de coisa, mas eu acho que eu tenho uma vocação, se a gente pode chamar assim, né, para questões que são muito caras, eu acho, para a sociedade brasileira. E eu acho que eu estou a serviço de algumas causas aí que me apaixonam e que eu tenho dedicado parte da minha vida, da minha energia e do meu tempo. Uhum. Vocês foram eleitos titular e suplente para o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Lagoa de Guarajuba. E vocês representam o coletivo Preserve Itacimirim, no litoral norte de Salvador. A gente podia começar dizendo um pouco como é que surgiu esse coletivo Preserve Itacimirim e qual é digamos, a direção principal que vocês dão a este coletivo. Ed, depois Cláudia. Ó, o meu modo de ver que o coletivo é um grupo atuante, como diz Cláudia, já é uma ONG, né? E nós lutamos primeiro em questão do lixo nas praias, em outras questões sobre a devastação que hoje tem uma exploração enorme imobiliária na área de Itacimirim, e que isso impacta muito sobre essas questões aí, porque há turistas que vêm para a praia, sujam a praia, o problema da lagoa. Então, tudo isso a gente está lutando para que essas pessoas não degradem mais a natureza, como elas fazem. Esse é o principal foco da nossa meta como coletivo, né? É esse que é o propósito. Eu vejo assim, questões sociais, questões que ainda precisam ser levantadas, precisam ser combatidas, principalmente o lado do lixo. Nós somos combatentes do lixo no meio ambiente, né? Como um todo. A natureza sempre está em pauta, né? É isso. Eu vejo assim, que nós somos os lutadores pelo bem-estar da natureza. E, Cláudia, você trabalha, participa, tem sido ativista também nesse coletivo. E como é essa atividade para você atualmente? Esse grupo, ele existe há 3 anos, ele foi criado por um grupo de pessoas que moram aqui em Itacimirim, que escolheram Itacimirim para viver, e de diversas formações, tem biólogos, tem geólogos, tem pessoas que são amantes da natureza, que vivem aqui há muito tempo, que têm laços afetivos.
E esse grupo, ele se propõe a fazer atividades de educação ambiental. Nós já fizemos algumas atividades numa escola pública aqui perto, em Barra de Pojuca. Fazemos mutirões de limpeza de praias, já construímos, tem mais ou menos uns 6 meses, construímos uma matriz de impacto socioambiental aqui de Itacimirim, a partir da nossa própria observação empírica e de alguns dados. E a nossa ideia, o nosso propósito, como o Ed falou, é levar essa mensagem, esse trabalho de conscientização com as pessoas, porque a gente entende que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva do poder público, dos empreendedores, dos agentes econômicos que atuam em qualquer região, mas também da população, também da sociedade. Então, esse é um grupo pequeno, muito dedicado, muito aguerrido, que tem construído um trabalho muito sério, muito difícil, diante desse cenário que nós temos de devastação, de falta de investimento numa política pública de meio ambiente. Mas é um grupo bastante criativo e que a gente tem feito algumas parcerias com a Fundação Projeto Tamar, com alguns outros grupos locais que nós temos aqui em Itacimirim. Você se refere à educação ambiental. Como é que vocês compreendem essa formulação? O que é educação ambiental para vocês? Ó, Nery, para mim é um processo. Eu sou entusiasta da educação ambiental, mas também sou muito crítica, porque às vezes a educação ambiental é feita de uma forma muito pontual, como um instrumento de marketing isolado ou focalizando apenas um segmento. Eu acredito que é processual. A gente está falando de mudança de hábito, de costume, de valores que estão internalizados na nossa cultura, no nosso cotidiano. Então, a educação ambiental precisa ser feita com todos os agentes, com todos os participantes desse cenário, incluindo o poder público, incluindo os investidores e também a população. Eu estou me referindo às pessoas que frequentam, os turistas, os visitantes ocasionais, mas também as pessoas que estão no dia a dia do lugar, de um território, né? Nós estamos falando de Itacimirim, que é uma área muito rica, que tem um ecossistema valioso, que tem uma área de proteção ambiental, que tem desova de tartaruga, enfim, que tem um patrimônio ambiental muito rico. Então, eu não acredito que a educação ambiental possa ser feita de ano em ano, no dia 5 de junho, no dia do meio ambiente. Não tem eficácia isso. Eu acredito num processo constante de convencimento, de diálogo, de participação, de exemplo, de também atividades lúdicas mais criativas, principalmente para jovens e crianças, né? Eu vejo dessa forma. Uhum. Ed, como é que você chegou a esta atividade, a essa condição de ativista ambiental? Como foi que isso lhe alcançou? Ou foi você que alcançou isto? Como é que você chegou aí? Olha, bom, eu sou um praticante de esporte. E nas minhas idas e vindas para Itacimirim, que eu não moro em Itacimirim, mas independente disso, eu adotei esse lugar porque eu ia numa rua e parece que é a primeira rua de Itacimirim e também essa é a primeira praia. E eu me senti sensibilizado com a sujeira daquela praia, lixo, né? E nisso eu procurei pessoas. E, e vendo uma revista, eu vi que tinha o coletivo Preserva Itacimirim. E eu falei sobre isso, me queixei com eles. Aí, exatamente, eu tentei falar com o Alexandre a princípio, mas fui barrar com Gabriela. E Gabriela, por si só, me colocou no grupo e eu comecei a participar das ações. E eu não deixei essa rua de lado. É porque há entraves que não impedem um pouco eu fazer o que eu quero lá, né? Então, existe a educação das pessoas também, que ainda é uma grande falha na educação dessa população que vem à praia. Por quê? Porque eles, costumeiramente, eles aprendem a ser mal educados aqui e levam essa má educação para a praia, né? E a minha dificuldade é criar meios para disciplinar essas pessoas, né? Então, eu não posso mandar no mundo, eu não posso manipular as pessoas, mas eu posso tentar mudar o pensamento deles para um lado da natureza, do meio ambiente, da sujeira que
o lixo é uma coisa que é impactante, até no olhar da gente. Se a gente vê lixo na rua, é feio, né? Principalmente na praia. A praia tem microplástico, a tartaruga come, ela não digere aquilo, ela acaba morrendo na praia ou vai morrer em algum outro lugar. Então é isso. Foi por esse motivo que eu entrei no Presépio Itacimirim. Mas eu fui muito bem recebido, eu tenho, graças a Deus, eu tenho ótimos amigos, né? Hoje eu sou praticante, eu procuro não faltar nos mutirões, em qualquer atividade que tenha, né? Eu sempre estou por lá. Motivos de força maior me fazem eu não participar, mas eu constantemente estou lá, né? E tenho assim um amor muito grande pelo coletivo. Eu sou apaixonado, assim, no bom sentido, gosto muito mesmo. E essa questão de abraçar o bem-estar da natureza, do meio ambiente, é fantástico. Porque um dia eu falei para a Sibeli, que também é participante do coletivo, eu disse que eu não mato nenhuma formiga. Realmente eu não mato uma formiga, porque ela é um ser vivo, né? Deus colocou ela na Terra. E eu não acho que é legal você pisotear uma formiga ou qualquer bichinho, né? Então é isso. Eu sou muito ligado na natureza, né? Eu acho que tudo, a natureza em torno da gente é tudo mesmo. Deixa eu Nosso perguntar uma ar, coisa a vocês dois. Deixa eu perguntar uma coisa a pode falar. vocês dois. Como é que vocês veem essa educação ambiental numa sociedade tão deseducada? Como é que vocês imaginam poder educar, num sentido restrito, uma população que é deseducada na maioria das suas atividades, na maioria das suas experiências, na maioria dos lugares em que vivem? Como é que vocês veem essa possibilidade? Você fala, Cláudio, eu. Pode ir começando aí, que eu Os vou dois, pensando aqui. porque me Olha, interessa olha muito a só, parte de vocês. professor, com licença, eu vejo assim que a educação ambiental ela deve partir lá da escola. Por quê? Quando você ensina uma criança que não se deve jogar lixo no chão, automaticamente ela vai crescer com esse propósito. Eu já propus, até no coletivo, a gente entrar, pedir para a diretora da escola fazermos pequenas demonstrações de que quanto lixo é nocivo para a sociedade. E ainda não chegamos a esse patamar aí, mas se Deus quiser, vamos chegar. Então, esse é um grande problema. Convencer as pessoas a não jogar lixo no chão, porque se ela joga lixo no chão aqui, ela vai jogar lá na praia. E não só na praia, eu acho que em qualquer lugar é feio isso. Então, nós temos que educar pela escola, começar de criança até adulto. O adulto também vai sentir sensibilidade e também não vai querer fazer isso, né? Esse é o maior compromisso que eu tenho ainda, de entrar na escola e mostrar o que o lixo faz, né? Principalmente no estômago da tartaruga, né? O quanto ele suja bueiros, quanto ele faz diversas coisas, quantos bichos nocivos eles trazem. Então é isso, o lixo é realmente um problema muito sério e que muita gente trata com descaso. É, eu fico muito triste aqui de ver pessoas adultas jogando lixo no chão, porque Posso dar um isso aí bloco? virou um vício, Uhum. é costumeiro, não Uhum. tem como, Uhum. não tem como conter, mas eu não posso parar as pessoas e dizer não jogue lixo no chão, Ok. mas às vezes, eu falo, viu? Eu falo, E aí, e as Cláudia, pessoas entendem. como é que você vê essa educação ambiental numa sociedade muito deseducada? Eu acho que tem muitas contradições, né? A gente tem um sistema educacional que também não preza por educação para direitos, né? Ou seja, uma educação para a cidadania, uma educação que dê uma formação política nas escolas em geral. Apesar da gente ter uma lei de diretrizes e bases que prevê temas transversais, inclusive a discussão sobre o meio ambiente e sobre outros temas,
relacionados às relações interpessoais, etnia, gênero e tudo mais, a gente tem um campo muito vasto ainda para explorar nas escolas. Tem alguns professores sensíveis, por exemplo, esse trabalho que eu citei em Barra de Pojuca foi numa escola pública, e nós fomos convidados por um professor de inglês. Eu achei inusitado e achei muito interessante a iniciativa dele. E lá nós fizemos uma gincana ambiental, uma atividade com jovens, com os alunos, e envolvemos outros professores. Mas, ao meu ver, eu acho que falta uma compreensão de que a luta pelo meio ambiente não é apenas uma luta pela fauna e pela flora, é uma luta pela vida de nós, espécie humana, e é um direito. Então, eu acho que enquanto a sociedade como um todo, e nós todos, não incorporarmos essa ideia de direitos ambientais, eu estou me referindo ao direito ao ar, ao direito a uma água de qualidade, a saneamento básico, a lazer, a esporte, a cultura, porque o meio ambiente, a gente está falando não apenas de preservar lagoas, rios e a natureza em si, ou seja, né, vegetação, fauna e flora. Nós estamos falando de uma sobrevivência da vida humana, né? Então, eu acho que falta essa compreensão. É uma sociedade ainda muito consumista, e eu acho que boa parte do lixo que nós produzimos também vem desse consumo exacerbado, né, numa sociedade capitalista que transforma tudo em mercadoria, e a coleta seletiva não é uma prática comum nos municípios, né? Eu me lembro quando eu implantei na minha própria casa, em 2012, meu filho chegou da faculdade todo empolgado, porque ele fez uma matéria sobre desenvolvimento sustentável, ele cursava administração na UFBA, e aí ele pediu que a gente implantasse. Eu acabei envolvendo o meu prédio inteiro, que eu morava no Canela na época, e aqui em Itacimirim a mesma coisa. Então, a coleta seletiva já é um começo, você separar o seu lixo, você lavar, você dar uma destinação para o que você próprio produz. Além de não jogar no chão, que é uma prática básica, né, de higiene e de saúde, porque o lixo, ele atrai também insetos e animais e provoca doença. A gente tem aqui em torno de Itacimirim um foco enorme de dengue, porque a gente tem água acumulada em barco na Praia da Espera. A gente tem uma montanha de lixo aqui na Ilha do Meio, uma montanha espalhada que vai para a lagoa, mas que vai para o ar e que contamina as pessoas, né? Então, eu acho que falta uma compreensão de que é um direito, falta mais investimento do poder público na educação, em todos os níveis, na universidade, nas escolas fundamentais. Falta em nós essa consciência de que a gente é humano, mas que precisa viver num ambiente equilibrado, num ecossistema equilibrado, e uma consciência ecológica que eu acho que não é disseminada porque não há interesse. Interesse é que a gente compre, que a gente consuma. O que a gente vai fazer com a lata, com a garrafa e com o papel? Não é, parece que problema para os governantes ou para as empresas que produzem. Aqui em Itacimirim a gente encontra embalagem de lixo, de produto, de tudo quanto é nacionalidade. Ed sabe melhor do que eu, que quando a gente faz um mutirão que a gente abre, tem produto de tudo quanto é país, que certamente na costa brasileira descarrega em navios resíduos e que não há também um controle, né, sobre o nosso mar, a limpeza no nosso mar. Então, é muito profundo, é muito complexo você realmente fazer um programa pontual de educação ambiental, porque nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, de postura, de valores, de uma sociedade que se veja humana e que preserve a vida. Eu acho que falta muito ainda. Eu queria lembrar às pessoas que estão nos ouvindo, sobretudo as que ligaram agora o seu Spotify, de que nós estamos conversando com Cláudia Correia e Ed Souza, que são pessoas vinculadas ao coletivo Preserve Itacimirim, que é uma praia do litoral norte de Salvador. Agora, uma pergunta para vocês dois também. Qual é a receptividade? De que modo a coletividade dessa região aqui do norte de Salvador tem aceito, tem contribuído, participam com vocês? De que modo isso chega até as pessoas e como eles respondem à convocação de vocês? Bom, eu, eu percebi que nós ainda estamos incógnitos, né? Existe uma. Eu já conversei com o Alexandre sobre isso. Nós precisamos ter mais
ser mais evidentes, né, nessa questão, porque eu vi pessoas também que querem compartilhar dessa mesma causa, pessoas que estão preocupadas realmente com o meio ambiente, mas que não há uma divulgação. Eu falo, Alexandre, vamos até lá. Então, precisamos ter atitudes para divulgar nosso trabalho, mostrar que o nosso propósito é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa saudável e que só vai favorecer a sociedade. Eu percebi isso nas pessoas quando eu me deparo com eles na praia. Eu pergunto, você conhece o coletivo Preserve Itacimirim? Você é moradora daqui? Eu sou, mas eu não conheço, não. Então, isso me deixa muito chateado, né? Isso me deixa frustrado, né? Eu, por sinal, eu estou entrando em contato, já entrei em contato com a CESP, que é um órgão da prefeitura, que trata dessa questão de podas e coisa e tal. E ele me prometeu até que ele também é conselheiro da APA de Guarajuba, né? Ele está representando esse lado da prefeitura. E eu, e eu vou tentar, de alguma forma, junto com ele, montar uma coisa que possa chamar a atenção das pessoas e também pedir, vou colocar o nome daquela rua de Coletivo Preserve Itacimirim e colocar esse brasão lá para todo mundo saber que nós existimos. É como se fosse uma homenagem, é uma homenagem, e também, quando as pessoas entrarem naquela praia ou passarem por lá, elas vão ver uma placa grande dizendo que aquela rua é o Coletivo Preserve Itacimirim. E eu também, a gente precisa divulgar esse tipo de atitude que a gente toma quando a gente faz mutirão. Muita gente se sensibiliza, quando a gente está fazendo mutirão, eles ajudam, eles correm lá, apoiam nossa questão. Então, o que falta para o coletivo é mais divulgação, né? Nós precisamos ter uma propaganda, é isso. Ô, Cláudia, você se refere há pouco que o governo não investe o suficiente. Como é que você vê a política de preservação ambiental na nossa região, na Bahia e aqui no nosso litoral norte? Olha, eu, assim, tenho uma expectativa de muito mais do que tem sido feito, principalmente porque temos alguns avanços na legislação. Temos leis municipais, temos leis estaduais, agora, recentemente, dois decretos do governo federal, no dia, inclusive, do meio ambiente, foram divulgados. Um é um decreto que cria um programa de conservação dos manguezais, e o outro é um que cria um cadastro nacional de cidades verdes resilientes. A ideia é incentivar os municípios a prevenir o que está sendo chamado de desastre ambiental, mas que a gente sabe que não é uma tragédia, é algo que muitas vezes é possível prevenir ou pelo menos mitigar os efeitos, né? Promovendo medidas urbanísticas, né, de tratamento de resíduo sólido e de outras tantas, mas eu acredito que o município ele é parte dessa responsabilidade na gestão das áreas verdes. Nós temos o Plano de Desenvolvimento Urbano, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o Código Ambiental em todos os municípios. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo recentemente uma matéria, o governo federal, ele agora mapeou cerca de 1940 municípios sujeitos, suscetíveis a esses desastres, tipo o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, que são fenômenos naturais, mas que são potencializados por medidas prévias não tomadas pelo próprio poder público. Então, eu acredito que a política de meio ambiente, ela precisa ser compartilhada para os três entes da federação, a União, o Estado e o município, no sentido de cumprir a legislação, de cumprir as medidas punitivas, as contrapartidas no caso de construção de grande impacto. Estou me referindo a obras de grande impacto, a empreendimentos imobiliários que nós temos, né? Ninguém vai ser ingênuo de ser contra o turismo, nem o desenvolvimento econômico, nem de construção, mas o que a gente defende no coletivo e todo o movimento ambientalista no mundo inteiro
é uma sustentabilidade, é um equilíbrio, que o poder público possa fazer o seu papel de mediador entre a população que sofre os impactos ambientais, quem vive, quem mora, quem pesca, quem depende, e os empreendedores, os agentes econômicos que geram emprego e imposto. E esse é o grande argumento. Ah, mas está gerando emprego, está gerando imposto, mas está causando uma devastação absurda e irreversível, muitas vezes, né? Então, eu acho que a política ambiental no estado da Bahia eu conheço pouco, eu estou entrando agora no movimento ambientalista, eu nunca fiz militância direta, e eu vejo que precisa ainda de muita fiscalização, de Ministério Público vigilante também sobre os municípios. A gente tem hoje no INEMA um corpo técnico excelente, a gente tem uma capacidade técnica boa, mas a gente precisa fazer valer, né? E precisa fazer controle social também, né? A gente está fazendo parte de um conselho exatamente para isso. Eu e Ed, a gente entrou agora para esse conselho gestor da APA exatamente para levar as questões da comunidade e fazer o controle social de uma política pública, que a gente está falando de política pública, né? Do meio ambiente. Então, essa é a ideia. E também financiamento, fundo, recurso, né? Recurso específico para contrapartidas, tipo replantio do que é devastado, educação ambiental, mutirão. Nós fazemos trabalho voluntário, mas o mutirão na praia precisa ser feito o ano inteiro. Não basta fazer uma vez por ano só para efeito de marketing, né? Isso é política pública também. Tem que ter fundo municipal, tem que ter conselho municipal e tem que ter fiscalização para que possa realmente cumprir o que a legislação prevê de proteção dos mangues, dos rios, da fauna, da flora, da fotopoluição que mata a tartaruga no litoral norte inteiro da Bahia, porque as pessoas fazem quadra de vôlei e fazem condomínio e botam um holofote enorme virado para a praia. Pode parecer um detalhe, mas isso mata a tartaruga, né? É fotopoluição. O Tamar vive lutando para evitar isso, né? A gente está até se associando agora ao Tamar para fazer uma campanha de combate à fotopoluição na praia. É isso. Vocês veem, vocês compreendem, acham que a comunidade compreende a importância dos manguezais, por exemplo, que, como você trouxe agora, dá lugar a um decreto federal de proteção? Vocês têm ideia de como a comunidade, se é que ela reconhece a importância desses manguezais? Diga aí, É. Ed. Olha, veja só, no meu modo de ver, o manguezal ele é atacado realmente pela própria sociedade. As cidades ribeirinhas, elas têm um péssimo hábito de jogar lixo no rio. E esse rio nesse rio, como é uma foz aqui na Barra de Pojuca, ele vai parar no mar, né? Mas também vai parar nos mangues, que são vários, né? Essas reservas de mangue aqui na, no rio são evidentes ali. E o que acontece? O caranguejo come lixo, o siri come lixo, e acontece que ele fica doente e morre, né? Aí o que acontece? Ninguém se responsabiliza por isso. Quantas e quantas vezes nós vamos. Eu ainda não fui até lá, mas eu já vi muito lixo. Cláudia mesmo já esteve lá dentro e viu lá de perto essa situação, como outros participantes, e trazendo muito lixo de dentro do mangue. Quer dizer, a própria sociedade joga lixo dentro do mangue. Isso é assustador, né? Então, o que precisa conter também, eu volto a falar, e precisa educar essas pessoas das cidades ribeirinhas aí do Rio Pojuca, porque eles fazem baile na barranca do rio e jogam. O que eu vejo mais na praia é copo descartável. É assustador a quantidade de copo. Então, isso fora isso também vai pro mangue. O mangue está doente, né? E precisa ser limpo, ser cuidado, né? Tiram o caranguejo antes da época. Eu já vi aqui em Barra de Pojuca pessoas vendendo caranguejo pequeno. Isso é assustador, isso aí é matar a futura espécie que está chegando, né?
Então, esse é um grande problema. Vocês têm uma gestão que dura quanto tempo? A APA é biênio. Nós fomos agora eleitos para representar o coletivo Preserve Itacimirim, porque é o seguinte, esse conselho gestor, ele é composto de 30 membros, sendo que 10 são do poder público, municipal, estadual e federal, 10 são dos empreendedores, que são, em geral, iniciativa privada e agentes econômicos da região ligados ao turismo, à construção civil, e nós que somos da sociedade civil. São 10 de cada um desses três segmentos. É uma gestão de 2 anos, então a gente está assumindo agora, acabamos de tomar posse agora em maio, e vai até 2026. Agora, o nosso coletivo é uma organização informal, é um grupo informal, a gente está ainda em vias de se estruturar formalmente. Então, é um grupo que a gente tem um pequeno grupo de coordenação, vamos chamar assim, mas a gente não tem diretoria, presidente, não tem uma estrutura ainda formal. Esse grupo é um grupo pequeno, que, como eu falei, tem 3 anos, e a gente vai se renovando, se revezando, quando um está mais disponível, assume mais à frente, e a gente procura ter atividades fixas, né? Um mutirão de limpeza de praia mensal, ou no rio, ou na lagoa. Eu já fiz alguns mutirões no mangue, você perguntou sobre o manguezal, aqui tem uma praia da Barra, que é o encontro do mar com o rio, e a gente, é a foz do rio Pojuca, né? E a gente já fez e tirou muitos sacos, muitos quilos. Como a gente não pesa, a gente não tem essa ideia mensurada do quantidade de lixo, mas foi uma quantidade muito grande ali, exatamente onde ficam as barracas de praia, e lá para dentro do mangue mesmo, né? Mas a nossa gestão vai durar, estamos começando, né, Ed, essa batalha e essa novo desafio, né? Essa empreitada por 2 anos agora. Então, eu tenho duas outras últimas questões para colocar para vocês. Uma é mais ampla, que é de que modo vocês se organizaram, estão se organizando para esses 2 anos? Quais são os planos de vocês? Essa é uma primeira questão. E a outra é, quem se interessar pelo coletivo Preserve Itacimirim, como é que entra em contato com esse coletivo, pessoas da Bahia, pessoas de fora da Bahia, turistas? Como vocês respondem a quem estiver interessado em contactá-los? Então, são duas questões. Uma, como é que vocês estão organizados, os dois? Aqui eu estou falando com os dois conselheiros, a esses 2 anos de trabalho que vocês têm, e outra é como entrar em contato com o coletivo Itacimirim, quem tiver esse interesse. Você sabe, você quer pegar essa, Cláudia? Na verdade, a gente não fez ainda uma discussão de planejamento estratégico, de prioridades, porque a gente está chegando agora e a gente está se apropriando das demandas da APA, da própria região. Nós temos as nossas prioridades e, como eu falei, a gente fez uma matriz de impacto socioambiental. Então, nós temos nessa matriz os principais problemas que nós temos em Itacimirim, que foram agravados mais recentemente, de um ano para cá, em função da obra de qualificação urbanística que Itacimirim está passando. Itacimirim é considerado um bairro do município de Camaçari, então é uma obra municipal, e se agravou muito. A gente tem hoje muitos mais problemas do que tinha, né, de poluição, de assoreamento da lagoa e outros tantos, e também pela expansão imobiliária. A última contagem que nós fizemos assim, a gente dava conta de 20 novos empreendimentos entre a rua principal, a Ilha do Meio e a da Barra. Isso traz impacto nos serviços, né? Eu estou falando de água, esgoto, saneamento, energia elétrica e também no meio ambiente. Então, nós, nessa matriz, nós apontamos os principais problemas que nós temos aqui, e a gente espera que na APA, na gestão da APA, que nós vamos participar desse conselho gestor, nós possamos levar esses problemas e discutir coletivamente, indicar, como não é um órgão deliberativo, é um órgão consultivo, e ele se reporta ao INEMA, que é o órgão estadual, a gente espera que tudo que a gente levante possa apontar para medidas concretas do governo estadual e do governo municipal, no sentido do maior controle desses impactos e desses danos e desses prejuízos que já são visíveis, que já são bastante significativos hoje aqui. E eu tenho muita vontade de trabalhar com educação ambiental, porque eu acredito, eu quero dar essa minha contribuição. Na área de comunicação também, Ed falou, é muito importante que a gente
amplie a comunicação para que mais gente chegue, vá aderindo, vá participando do coletivo e de outras entidades aqui da região, e também que a gente envolva outras organizações. A gente tem uma comunidade aqui que faz reciclagem, tem uma comunidade em Barra de Pojuca, um grupo que faz trabalho com jovens e com capoeira. Então, eu espero que a gente tenha fôlego e inspiração para tocar esse trabalho com criatividade e possa dar nossa contribuição dentro do que a gente já faz e do que a gente já conhece da realidade. E aí, Ed, como é que quem quiser contactar o Preserve Itacimirim pode chegar próximo? Olha, eu acho que a gente pode entrar no, no canal. É só procurar Coletivo Preserve Itacimirim, né? E você vai encontrar a gente lá no Instagram, né? Existe o Instagram, vocês Existe o têm Instagram. o WhatsApp, vocês têm, então, Também tem o possibilidade de WhatsApp. comunicação. O grupo é um WhatsApp do grupo, né? Então, quem quiser procurar esse por mim ou por Cláudia, mas eu acho que, como eu falei há pouco tempo, existe uma grande falta de comunicação. Nós precisamos estar sempre evidentes, porque nós somos um grupo que cuida de Itacimirim, né? E não está vendo isso. A gente tem que se reunir, a gente tem que conversar mais, porque nós estamos afastados. Todos nós temos atividades, né? Eu trabalho, Cláudia trabalha, ela viaja, Linda viaja. Então, nós sempre estamos em atividades fora do coletivo. Então, não é assim tão fácil, né? A gente se reúne porque a gente precisa manter o grupo unido, né? E com essa problemática toda de um fora do lugar e o outro fora do lugar, a gente acaba se desencontrando, né? Por questões realmente de horário, de trabalho, né? Mas que, no fundo, a gente sempre está participando, a gente tenta sempre estar junto, né? Fazendo alguma atividade, né? Um mutirão aqui, outro ali, né? Temos parcerias aí de pessoas que também estão interessadas em ajudar a gente, que gostam do nosso trabalho, que vê o nosso trabalho uma coisa boa para a sociedade, né? Ok. Então, eu quero novamente agradecer a você, Ed, e a você, Cláudia, novos conselheiros. Eu acho que vocês têm uma bela missão, uma difícil missão, mas eu acho que vocês poderão cumprir essa tarefa de um modo brilhante. E, como eu faço no encerramento de todas as minhas entrevistas, eu escolhi uma poesia para ler para vocês em agradecimento a esse tempo, e é uma poesia muito conhecida, mas vocês vão compreender por que eu a escolhi. É a Via Láctea, de Olavo Bilac. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, porque só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. E eu acho que só quem ama pode preservar os manguezais e pode preservar o meio ambiente, pode preservar a vida. Acho que vocês dois são dois ouvintes e conversadores com estrelas. Então, obrigadíssimo a você, Ed, Obrigado, obrigadíssimo professor. a Cláudia por Uma- essa Um conversa prazer, viu? generosa. Imenso. Muito obrigado pelo convite. E eu espero ainda te dar boas notícias aqui pelo canal mesmo. Vamos falar ainda bastante coisas para o seu público aí. Tá bom?
Obrigado, muito Obrigado. obrigado mesmo. Um grande abraço. Obrigada também, Nery, pela oportunidade. Esse tema é muito caro para nós todos, para o mundo inteiro, e vamos juntos aí. Obrigada aí pelo espaço. Obrigado. Até breve. Se você gostou dessa conversa, dê um like e nos acompanhe no YouTube, no Instagram e no Spotify. Até a próxima.